Boa tarde, povo de Deus, passando aqui para trazer mais uma reflexão, mais uma palavra ao teu coração. E eu acredito que esse bate-papo que nós temos, todos os dias, eu acredito que nos acrescenta, que nos ajuda, que nos abençoa. Nesses períodos de luta que temos passado, de aflições, eu acredito que se dermos ouvidos às Sagradas Escrituras, Deus tem algo maravilhoso para nos ajudar. E a nossa reflexão de hoje está em Carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. O versículo que eu quero me apegar com você é o versículo 6. Então, Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Também eu acredito que você deve conhecer bem esta passagem bíblica, porque eu acredito que você é um leitor, uma pessoa que procura conhecer as coisas de Deus, porque afinal de contas a Bíblia foi escrita para nós. Mas diz assim a Sagrada Escritura: olha, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Começa por aí. Então ele diz: ora, é uma expressão, é uma maneira de chamar a atenção. Então ele está dizendo: escute, preste bem atenção. Sem fé, aí você vai me dizer assim, mas eu tenho fé. Que tipo de fé você tem? A fé que produz milagres em nossa vida não pode ser uma fé carnal, uma fé mental. Muita gente diz assim: eu tenho fé, eu acredito em Deus. Mas a fé que agrada a Deus está aqui em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, a fé que agrada a Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tem uma tradução que diz assim, que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Se você diz que tem muita fé, como muitos se expressam, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito em Deus, mas você ouve a palavra de Deus? Ou você faz parte daquele grupo que só gosta de receber oração, que gosta de ver pessoas manifestando, que gosta de muito louvor? Não tenho nada contra louvor, por favor, não me interprete errado. Mas a fé que agrada a Deus é aquela que vem por ouvir a palavra dele, de sentar-se, tirar um tempo para meditar nas Sagradas Escrituras, ouvir a mensagem do Evangelho, prestar atenção no que as Escrituras dizem e assumir para dentro de si a promessa de Deus. Então ele diz aqui em Carta aos Hebreus que, ora, sem fé, a fé que vem pelo ouvir a palavra, não é uma fé carnal, uma fé, a fé do meu pai, da minha mãe, porque eu cresci na igreja. Não é, essa fé não muda nada na nossa história. Fé de pai, fé de mãe, isso não quer dizer nada. A fé que vai produzir um milagre em nossas vidas, o mover, o agir de Deus, como eu falei, ela vem pela palavra, pelo ouvir a pregação do Evangelho, por receber a direção. Então ele diz: ora, sem essa fé, que é pela palavra, é impossível agradar a Deus, agradar-lhe. Então, sem esse tipo de fé, é impossível agradar a Deus. Você pode dizer que tem fé, que ama a Deus, mas esse tipo de fé não agrada a Deus. Se você tem fé, irmãos, em amuletos, etc., isso não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus tem que estar firmada exclusivamente nas Sagradas Escrituras, é no que a palavra de Deus diz. Então ele diz assim, que ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É necessário que aquele que se aproxima de Deus, que aquela pessoa que vai se achegar diante de Deus, que diz que vai orar, então é necessário que aquela pessoa que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Mas você pode ver que tem pessoas que têm crise existencial. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus... Meu irmão, você tem que crer que Ele existe, que não importa o que aconteça,
Não importa as coisas que envolvem, ainda que aparecesse, vamos falar assim, um ET, eu continuaria mantendo a minha fé em Deus, porque eu sei que tudo está no controle de Deus. Então eu preciso crer que Deus existe, que Ele é o Pai do meu Senhor Jesus Cristo, que é Ele que cura, que é Ele que liberta, que é Ele que transforma, que é Ele que opera, que está tudo no controle dEle. As águas estão debaixo da autoridade dEle, o vento sopra porque Ele permite. Eu preciso crer. Se eu quero o agir de Deus na minha vida, primeiro, preciso crer que Ele existe. Que mais? E que Ele escute, Ele é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador quer dizer recompensador. Então eu tenho que crer que Deus existe e que existe uma bênção para mim que sou servo dele. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, olha: e todos quantos o recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Então eu tenho que crer que eu sou filho, que existe uma bênção para a minha vida, e aí eu me aproximo de Deus. A minha oração, o meu clamor é baseado, é firmado com aquilo que as Escrituras Sagradas dizem. Eu me apoio na verdade. Jesus disse assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu me apoio na palavra, na verdade. Eu busco a Deus, eu clamo a Deus, eu invoco o Todo-Poderoso e automaticamente existe uma recompensa, existe uma bênção, um milagre que Deus Pai preparou para mim que sou seu filho. Existe uma bênção, a bênção da cura, a bênção da prosperidade, a bênção maior que é a salvação. As portas se abrem só pelo fato de eu buscá-lo, porque é uma promessa. Quando eu busco baseado naquilo que a palavra dele diz, crendo naquilo que a palavra declara sobre a minha vida, eu faço um ato de fé, eu ajo pela minha fé, eu faço as coisas mediante a fé. E eu sei que é um exemplo bom. Quando eu sou dizimista porque a palavra dele declara. E quando eu ajo pela palavra dele, eu sei que existe uma recompensa. Eu sou ofertante, não porque eu estou esperando que o homem, não, porque a palavra dele diz que a minha oferta é um ato de amor. Então eu demonstro o meu amor para com Deus. Como? Dando dinheiro, pastor? Não. O dinheiro que a oferta que eu dou na igreja ajuda que a igreja se mantenha aberta e que outras pessoas venham ser alcançadas através da minha oferta. Ou você acha que programação de televisão é de graça? Rádio é de graça? Não. Então a minha oferta é para isso. Então eu sou uma pessoa que busco a Deus, eu me aproximo de Deus, eu oro, eu falo com Deus, sabendo que aquilo que a palavra deles é verdade. Ao Romanos diz que a fé vem pelo ouvir pela mensagem da palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, eu me aproximo de Deus e começo a agir pela fé. Eu começo a ter uma fé vivificada na palavra, eu começo a ousar na fé, e aí Deus, ele é galardoador da minha vida, ele me dá recompensas. Por que tem muita gente que não recebe coisa nenhuma? Por que tem muita gente que não é abençoado? Por quê? Porque ele não crê realmente que Deus tem poder para abençoá-lo, que Deus vai operar o milagre, que Deus vai fazer a mudança, que Deus vai operar coisas grandiosas. E porque ele não crê, Deus não pode operar. Ele pode dizer, eu tenho muita fé, mas quando a palavra de Deus diz, ele nega a fé. Ele nega a fé. Eu tenho que crer, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que ficar firme na palavra e saber que ele é galardoador, que ele vai me abençoar, que ele vai me dar vitória, e que é tudo o que eu fizer mediante a palavra, existe uma recompensa.
existe um milagre que Deus vai providenciar para a minha vida. Creia nisso. Acredite. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Existe um galardão, uma recompensa para você que busca Deus. A fé sua tem que ser firmada na palavra. Não tem outro tipo de fé. Não dá para herdar a fé de mãe, de pai, de irmão, de pastor, não dá. A nossa fé tem que ser firmada na palavra. Como é que a fé vem? Vem pelo ouvir e ouvir a mensagem do Evangelho. Comece a dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz, comece a ler a Bíblia, comece a buscar a Bíblia. Eu fui pastor numa igreja 5 anos e todos os dias eu dizia para eles: leiam a Bíblia. 5 anos você achou pouco? Eu fui 7 anos pastor em uma outra igreja. Todos os dias eu dizia: leiam a Bíblia. Eu estou aqui hoje em Guararapes e eu digo a mesma coisa para as pessoas de Guararapes: leiam a Bíblia. Não tem como você ter fé se não for pela palavra de Deus. E com essa fé você agrada a Deus, Deus te abençoa, Deus te dá vitória. Tua vida muda, tua família muda, tudo é transformado pela palavra de Deus. Olha, deixa eu orar por você, abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu levanto as minhas mãos em direção a essa pessoa e eu envio sobre ela uma bênção, um milagre, que a resposta do Senhor venha, aquilo que ela almeja, aquilo que ela necessita, ó Deus, que ela venha a ser alcançada e abençoada. Pai, eu abençoo não só ela, mas também abençoo a casa dela, a família dela. Deus, derrama da tua unção, da tua bênção. A tua palavra diz que existe um galardão, uma recompensa para aqueles que o buscam. Deus, que a bênção seja sobre essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu te abençoo, fique na paz, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Olha, domingo eu vou estar entregando aqui na igreja a farinha consagrada. Eu vou consagrar uma farinha de trigo, e vou dar para você levar para sua casa. Lá você vai usar a fé, você vai fazer um bolo, você vai preparar algo, e toda a sua família vai participar. Se você quiser, venha participar. Eu estou aqui na Rio Branco, 169, centro de Guararapes. Creio que Deus tem bênção para você. Deixa Deus abençoar a tua vida, deixa Deus fazer um milagre. Vou entregar a farinha consagrada para você, e Deus vai manifestar o poder dele sobre você. Que Deus te abençoe, fique na paz. Até mais uma mensagem do dia. Shalom Adonai. Fica com essa reflexão no teu coração, para a glória do Pai.